Eles têm uns partidos lá. Acho que são 7 partidos no total, 6 ou 7. Meu ponto, vê se eu tô maluco. O meu ponto é o seguinte: os chineses sabem exatamente quem estará no poder daqui a 50 anos. Sim. Vai ser mais ou menos a mesma galera. Vai ser os descendentes, vai ser mais ou menos o mesmo grupo de ideias. Sendo assim, eu posso colher os frutos políticos ou qualquer coisa, se é que existe esse tipo de pensamento, daqui a 50 anos, porque sou eu ou a minha galera que estará no poder daqui a 50 anos. Não é verdade isso. Em democracias, vou chamar de mais voláteis, que são as ocidentais, como, sei lá, nos Estados Unidos lá, aconteceu uma coisa esquisita que era, o Trump não se reelegeu da primeira vez, o que era uma coisa absolutamente incomum. O previsto um presidente entra, ele se reelege, e aí então ele sai. Que nem aqui no Brasil. A gente é uma democracia que já passou 2 impeachment, né? E começamos outro dia. Então, como é que a gente conseguiria? Isso é uma provocaçãozinha mais política do que. Lógico. Tá? Que é a seguinte: como é que a gente conseguiria, por exemplo, fazer um plano sério de educação para educar para valer o povo, para o povo ser capaz de. Sei lá, até votar, na mais básica das coisas, votar com mais consciência. Ou coisas que realmente façam sentido, que funcionarão, porque a gente já viu experiências em vários lugares aqui, mas a gente não faz porque ela não gera frutos políticos imediatos. Lugares que não são, entre aspas, democracias, aqui eu tô falando da China, conseguem fazer esse planejamento. Aqui no Brasil não dá, porque a gente tá o tempo inteiro brigando para ver quem ganha para ver quem é a Miss da vez, né? E aí, cara, era melhor que a gente tivesse só um lado mesmo? Ô, Igor, é bem simples. Isso que você perguntou, eu tenho uma resposta que não deve dar uma frase. Não há nada errado com a nossa democracia. O único problema é que ela foi sequestrada pelo poder financeiro. Esse é o único problema. Eu já ouvi isso antes. Então a gente de certa forma, a gente tem então uma ditadura do poder financeiro. E o pessoal não percebe. Você tem a falsa ilusão de que você vai eleger um deputado, que você vai eleger um presidente, que os poderes dele são limitados. O cara, quando senta naquela cadeira lá no Planalto, ele divide poder com o STF, com o Congresso, com a imprensa, com o ONG, com os militares, com o Banco Central, com o Faria Lima e por aí vai. Ele divide poder com essa galera. Ele não está sozinho. O partido, na China tem uma pequena diferença. Você lembra daquele cara, o Jack Ma, né? Do Alibaba? Uhum. Aquele cara é um gênio, cara. Você sabe que ele sumiu uma época, né? Porque ele tentou se aventurar em política. Olha, nós visitamos, eu e o... Você já entrevistou a galera do Três Irmãos? Não. Traz esse pessoal que você vai gostar. Eles são umas figuras. A gente foi numa... O Rodrigão era o seguinte, tudo quanto é canto, ele queria filmar. Falei, pô, esse cara tem uma energia pra... 3 horas da manhã ele fazendo vídeo lá na China. Aí nós entramos numa igreja. Fomos ver uma igreja. É o seguinte, cara. O nego fala, não tem liberdade religiosa na China? Tem. A igreja está aberta. Nós entramos lá, conversamos com o pessoal, etc. Você só não pode pregar política na igreja. É o que você não pode. Agora, você quer professar a tua fé? Não tem problema. Eu vi templo budista, eu vi sinagoga, eu vi igreja católica, igreja, tem tudo quanto é tipo. Por quê? O que eles não querem é o seguinte, olha, cara, a política deixa com a gente. A gente faz a política dentro do partido. Por quê? O que eles viram ao longo dos anos? Os padres ferraram com a vida do chinês, cara. O nego usou a religião para dividir o país, é um fato. Eles aprenderam com isso. Falaram, a gente não quer mais isso aqui. Eu vi esses dias um milionário chinês falando uma coisa que é verdade. Aqui na China você não pode mudar de partido, mas o partido pode mudar a política dele. No Ocidente você pode mudar do partido, mas a política nunca muda. Ó, o Biden, qual era a política dele? Vamos lá. Vamos pegar antes do Biden. Obama. Antes do Obama. Bush pai, Bush filho. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Vem Obama. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Aí entra Biden, guerra da Ucrânia. Entra Trump, guerra do Irã. O que o povo americano... Quer dizer, o que mudou? O que mudou? Não mudou nada. A Sandy lá de Oklahoma, que não tinha dinheiro para pagar o tratamento de câncer dela, vai continuar sem dinheiro, porque o dinheiro dela foi pro Iraque, foi pro Irã, para essas guerras aí. Então, eu te pergunto, cara, que democracia é essa, né? Porque ela foi sequestrada por interesse. O americano, se você for ver, ele tá mais explícito o sequestro do erário americano do que aqui, cara. O Igor,
os escândalos financeiros do Pentágono, o escândalo de roubalheira, você não tem noção, cara. Eu trabalho com isso daí direto, eu vejo isso daí 24 horas por dia. O quanto esses caras roubam, cara. É impressionante. O quanto eles roubam mesmo. Eles têm uma coisa lá chamada porta giratória. O que é a porta giratória? O cara é oficial das Forças Armadas, ele já sai para ir para o emprego na defesa, na indústria bélica. Porque ele tem os contatos, ele conhece tudo, ele chega lá e vai facilitar as vendas. É a porta giratória deles. E é uma indústria que você falou que a guerra lá no Afeganistão, os caras estão estimando em muitos trilhões de dólares. Sim. Que é um dinheiro que ele apenas, na economia do país, daquela sociedade, ele é um dinheiro que, não é que ele evapora, mas ele concentra numa elite que é quem faz, quem vende o armamento. Não é? Vou te contar uma história. Tem um documentário do Michael Moore, esse cara é um filho da puta que ele fez 2 documentários com o mesmo nome. Eu não sei se é o 9/11 ou 11/9, eu não sei. Você acha aí, você vai ver. É um que ele fala da guerra do Iraque. Aí ele mostra... Quem? Da guerra do Iraque, o Michael Moore. Michael Moore. Aí ele tem uma cena lá que é interessante. O cara conta o seguinte, ele era sargento de um batalhão de suprimento dos Estados Unidos. E ele fazia uma rota no Iraque para levar combustível. Ele trabalhava para o exército. Aí ele falou, olha, eu ganhava tipo $3.000 por mês. Aí um colega meu que era sargento também saiu, foi trabalhar para uma empreiteira, fazer a mesma rota, ganhava 6 vezes mais. Então quantas empreiteiras estão ganhando, cara? Total. Com isso aí. Quanto que elas estão ganhando? Então, corrupção assim... Igor, não tem nada de errado com a democracia se você estiver do lado certo. Se você estiver do lado certo, que tá ganhando dinheiro, que tá bem ali, teu dinheiro tá aplicado a 15% ao ano ali, porra, cara. Aí tu vai amar. É a melhor democracia do mundo. E eu até entendo, eu falei outro dia pro amigo meu, eu falei, cara, eu entendo o cara que tá nessa ponta, ele defender que as coisas têm que continuar como estão. Eu falei, eu não entendo você que tá fudido, não querer mudança. Eu não entendo você. Eu entendo. Ele tá mais certo mesmo, cara. O cara tá se dando bem. Esse cara tem que ser conservador mesmo, tá né? Tá com uma grana, tá com lancha, tá comendo gente, tá com um carrão, tá indo. Porra, ele tem mais a que falar, foda-se, vai ficar assim, tá tudo certo. Falei, eu entendo ele, eu entendo é você, cara. Tá fudido aí, entendeu? Papo reto. Um papo reto. Mas essa é a verdade. Você que tá me assistindo aí, meu camarada. Eu falo sempre o seguinte, se você tá bem, você tem 10 milhões do banco, tá aplicado ali, você tá tirando $1,5 aí, já descontado o imposto por ano de juros. Meu amigo, reza pra nunca mudar porra nenhuma. Agora, se você tá fudido na vida, meu amigo, você tem que pedir por mudanças. É um fato, porque o único direito que você tem na vida é votar, mais nada. E ó, você tava falando que na China lá tem liberdade religiosa, você estava falando como no Irã você viu lá também umas sinagogas. Sinagoga. E que tu também mencionou que padres encheram o saco da sociedade chinesa lá. Cara, qual que tu acha que é o papel da religião nessas sociedades, por exemplo, na formação, não na formação, mas na maneira dessas sociedades se enxergarem? Eu tô falando especificamente de um troço que eu tava lendo outro dia, de como teria sido um projeto que o Brasil ou a América Latina fossem bastante evangélicos, porque eles têm algumas questões que têm a ver com protestantismo, tem a ver com individualismo, tem a ver com uma formação de cultura mais, vou chamar de à direita, tá? Que, por exemplo, quando a gente vai na favela, lá no Jacarezinho, onde eu ia direto, onde eu morava, tu é do Rio? Sou. Um monte de igrejinha, minha mãe, inclusive, ia na Nova Vida do Jacarezinho, entendeu? E essas pessoas... Conheço toda essa porra aí, conheço tudo já. Então, Rio de Janeiro, adoro aquela cidade. Essas pessoas, elas são essencialmente de direita. Não é curioso isso? Que assim, essas pessoas, elas são essencialmente de direita por conta de algum... E aqui eu tô te perguntando, o que é que tu acha? Por conta de de um jeito de pensar que oriundo de uma religião, sabe? A salvação é individual e tudo mais, a teologia da prosperidade, um jeito de pensar a religião forma essa cultura. Eu tô viajando ou isso faz
tem um impacto profundo, por exemplo, em hoje a gente ter um montão de pobre de direita, por exemplo. Não que isso seja essencialmente errado, mas é comum tu perguntar,